Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns pequenos ajustes no nosso projeto. No nosso arquivo index.html, na nossa linha 14, eu tirei aquele display none, o style inline no display none, para que a gente possa ver a tabela dos times sem problema. E também é importante que vocês percebam que aqui está aparecendo a tabela das escalações dos times e nós tivemos algumas pequenas modificações. Por exemplo, na Fúria, no lugar do Ranger, na Selva, entrou o Gucci, e na Renga nós tivemos uma grande quantidade de modificações, tanto no topo, quanto na Selva, como no Mid, e até mesmo no suporte nós vamos ter mudanças. Então, no lugar do Trap entrou o Zekas, no lugar do Minerva entrou o Erasus, no lugar do Goku entrou o Evrot, e no lugar do Mocha, ou do Mocha, vai entrar um outro suporte, que é do Academy, e que vai subir para a equipe principal do CBLOL. Abaixo, eu criei uma estrutura que nós vamos colocar o título do time e nós vamos fazer um card de cada um dos jogadores. Uma identificação através de ícone para dizer qual é a posição do jogador, o nick dele, ou seja, o nome dele, o fundo com a imagem que representa o escudo do time e a imagem que representa o jogador. E assim a gente vai fazer com todas as posições conforme a gente tem lá na tabela. Aqui, por enquanto, eu fiz para efeito de exemplo somente da INTZ. Tá? Então, vamos ver basicamente como é que isso foi feito. Abaixo da nossa section aqui da seleção de times, da seção de times, eu criei aqui um comentário, seção cards, criei um título H2, criei uma section com a classe sessões e com a classe seção cards. É dentro desta estrutura que nós vamos criar cada um daqueles cards. Na nossa página de estilos, dentro do arquivo que eu vou deixar aí já em anexo para vocês, a partir da linha 155 em diante, nós temos as informações acerca aqui da formatação dos cards. Tem algumas informações aqui de buscar datas que eram das formatações que nós fizemos nas aulas anteriores. Então tem aqui as formatações da seção de cards, da foto para ela ficar num tamanho um pouco menor, do elemento do card em si e dos elementos internos que a gente tem no card, H2, H3. Eu fiz aqui algumas formatações prévias por enquanto. A área de fundo também, tá? Fiz aqui algumas alterações, deixa eu só tirar aqui algumas anotações que eu tinha colocado. Fiz a formatação da figura que está dentro da área do fundo de tela. Fiz a formatação de uma divisória e assim por diante. Depois vocês podem observar aqui sem maiores dificuldades. Caso vocês tenham dúvida, pode deixar aí nos comentários. Dentro do nosso código, abaixo ali daquela estrutura que a gente tem, que foi desenvolvida na aula anterior, que a gente pega a data, a gente chama a função pegar data, e a partir desse pegar data a gente pode escutar o botão de buscar e fazer todas aquelas informações para que a gente exiba os jogos do dia. No caso aqui, por exemplo, hoje eu estou gravando no dia 2, que é um sábado, já aconteceram as rodadas. Amanhã, que é domingo, dia 3 de julho, vai ter essas rodadas aqui de jogos. Então, para que apareça aqui os jogos do dia, a gente tem toda aquela lógica de programação que foi feita aqui através dessa função chamada pegar data. Abaixo disso, eu coloquei aqui, a partir da linha 170, o comentário da parte 9 dessa nossa série de vídeos. Então, aqui eu faço uma seleção do elemento que tem a classe seção card, que é aquela nossa section, que é dentro dela que a gente vai ter que colocar as informações. Eu indico que dentro dessa estrutura eu vou colocar um conteúdo HTML. Por enquanto aqui eu fiz os cards individualmente, tá? Mas depois a gente vai fazer usando lógica de programação e usando a linguagem JavaScript para que a gente automatize esse processo. A gente faça uma leitura das informações sobre os times para que a gente possa colocar essas informações aí de uma forma mais dinâmica. Mas basicamente dentro da seção cards eu estou criando um article, ou seja, um artigo, com a classe card. Dentro desse article eu estou criando uma divisória chamada fundo, e dentro dessa divisória eu estou trabalhando com duas áreas. Uma divisória que vai trazer ali o ícone da posição e o nome do jogador. Uma estrutura de uma tag figure, que dentro dela é que a gente vai armazenar a imagem da foto do jogador. Aí você diz, tá professor, mas e com relação à questão da imagem de fundo e a imagem do jogador? Onde é que tem isso? Eu vou deixar em anexo aí no nosso projeto, eu estou sempre deixando o projeto completo. Então, dentro da nossa pasta images, agora vocês vão ter duas pastas basicamente a mais. Uma pasta chamada jogadores, que eu organizei dentro da pasta jogadores por time, aqui as fotos dos principais jogadores.
Com relação aqui dos jogadores, a única coisa que eu não fiz foi a atualização da Rensga, até porque essas mudanças foram bem recentes, tá? Da Rensga. As mudanças foram bem recentes, então nós não temos as fotos de todos basicamente, mas vocês vão observar sem problema depois como a gente vai fazer esse processo para poder colocar. Até quando a gente for refatorar isso aqui, eu já trago para vocês as imagens dos jogadores atualizadas. Mas com essas aqui já dá para a gente fazer bastante coisa. E também nós temos aqui uma pasta chamada escudos, que a gente já tinha usado, né? Observem aqui, ó, escudos, que ela vai trazer as imagens dos times ali num tamanho bem grandão, para a gente poder utilizar, tudo bem? Então a gente vai trabalhar com as imagens ali num tamanho bem grandão mesmo, vai ficar bem melhor para a gente poder trabalhar. Então essas informações eu vou deixar aí em anexo para vocês. Então basicamente o que a gente está fazendo é isso, colocando aqui uma imagem para representar a posição, o nome do jogador, uma imagem que vai representar o jogador em si. Lá dentro da página de estilos, inicialmente eu estou definindo aqui de forma direta a informação acerca de um clube, de um time especificamente, tá? Mas o ideal é que esse background image não seja definido diretamente aqui, a gente possa definir isso utilizando o código JavaScript. A gente selecione o elemento fundo, né? O elemento que tem a classe fundo, e a gente defina essa propriedade, o background image, e a gente define o caminho ali de acordo com a informação acerca do clube. Então, basicamente eu trouxe hoje esse vídeo de uma forma um pouco mais rápida porque eu não tive muito tempo durante esse final de semana, porque foi final de bimestre e início de férias. Mas agora no mês de julho eu vou ter um pouco mais de tempo, então vou ter mais tempo para organizar os materiais e trazer vídeos um pouco mais detalhados para as nossas próximas aulas. Mas a aula de hoje, basicamente o conceito principal é fazer a apresentação disso que foi desenvolvido aqui para vocês, tá? Então, daqui da linha 175 até lá embaixo, basicamente o que a gente tem são só os cards dos 5 jogadores que eu fiz aqui de forma individual dentro do nosso arquivo index.js para que a gente preencha lá dentro do nosso arquivo index.html, tá? Só que a gente está exibindo dados apenas de um time, de apenas um clube, né? Então, abaixo da tabela dos clubes, a gente tem a informação apenas de um time, de apenas uma equipe aqui do CBLOL, que é apenas por enquanto da INTZ. Mas depois a gente pode colocar para que isso possa ser feito dinamicamente, a gente fazer a seleção a partir do nome e fazer a atualização dos dados aqui embaixo, ou colocar iconografia, clicar no ícone para poder atualizar a escalação, tá? Então a gente vai ver como fazer isso daí mais na próxima aula. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui, só que antes da gente finalizar, eu preciso sugerir, né, que vocês indiquem quem serão as equipes vitoriosas dos jogos do dia 3/7 de 2022, que é o próximo domingo, né, ou domingo. Então, o primeiro jogo vai ser entre Kabum e Rensga. O segundo jogo vai ser entre Liberty e Red Kalunga. O terceiro jogo vai ser entre a NTZ e a PEN. O quarto jogo vai ser entre a Loud e a Miners. E o quinto jogo vai ser entre o Fla Los Grandes, ou seja, o Flamengo Los Grandes e a Fúria. Tá? Então, deixem aí nos comentários a sugestão de vocês, de quem vocês acreditam que vão ser os vitoriosos. E a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!